ministração a respeito de Atos dos Apóstolos. E nós chegamos então aqui no capítulo 8 de Atos, que inicia-se como se fosse uma continuação da história do apedrejamento do diácono Estevão. Os 3 primeiros versículos tratam disso, ou os 3 primeiros versículos está dentro desse contexto, o apedrejamento de Estevão, que deu uma espécie de start à perseguição da igreja, mas a perseguição continuou, né? E nós podemos então observar que Saulo, esse personagem que aparece aqui nos últimos versículos aqui do capítulo 7, né, ele estava presente naquele momento do apedrejamento. E então nós vemos que as roupas das testemunhas são colocadas ali, né, a roupa daqueles que apedrejaram Estevão são colocadas ali aos pés de Saulo, como uma espécie de confirmação de que o Sinédrio dava total apoio ao que estava acontecendo ali, aquele assassinato. E Saulo certamente era o representante do Sinédrio. E o versículo 1 do capítulo 8 então diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O incrível desse versículo aqui é que ele inicia dizendo então, né, que Saulo consentia na morte de Estevão. As testemunhas, o que elas fizeram? Depositaram as suas vestes aos pés desse jovem chamado Saulo. Era uma forma de dizer: foi debaixo da sua autoridade, Saulo, que nós fizemos isso, que nós realizamos essa grande proeza aqui, de matar esse diácono. Você, como membro do Sinédrio, então, Saulo, você é a pessoa que está autorizando a fazer isso. Matamos Estevão. E o capítulo 8, no verso 1, ele relata então que naquele mesmo dia da morte de Estevão, houve então uma grande perseguição aos membros da igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A perseguição de Saulo fez com que os discípulos de Jesus, olha, não são os apóstolos, foram os discípulos, e essas pessoas elas foram espalhadas. Observe isso. Quem foram os espalhados? Os discípulos, as pessoas que tinham aderido há pouco tempo ao cristianismo, tinham se decidido por Cristo. Não são os apóstolos. E o versículo 2 diz então, continua contando aqui a história do apedrejamento e da morte de Estevão. Ele diz que homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, as pessoas que sepultaram Estevão eram homens piedosos, e apenas alguns. Mesmo em meio às perseguições, então, irmão, esses homens sepultaram aquele que havia sido apedrejado por falar de Jesus. Não são todas as pessoas, não são todos que são piedosos, mas nós devemos ser como essas pessoas, que mesmo em face da perseguição, seguindo o exemplo de Jesus, foram piedosos naquela situação. Portanto, o ensinamento aqui é que mesmo em tempos de dificuldades, nós devemos falar de Jesus, e devemos também ser piedosos, ajudarmos aos outros, estendermos a mão para aquele que está em sofrimento, mesmo que sejam aquele ou aquela pessoa que ninguém quer mais ajudar. Outra coisa, os apóstolos, aqueles que haviam vivido com Jesus, não foram dispersos. Aquele que tem
uma relação verdadeiramente firme com Jesus, uma experiência genuína com o Mestre, naquele momento, aprove a Deus que eles ficassem ali em Jerusalém, ficassem firmes, mesmo enfrentando grande perseguição. Não podemos dizer que todas as outras pessoas da igreja não conheciam verdadeiramente Jesus, mas é necessário que estejamos firmados na fé, e esse é o ensinamento principal aqui, para que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao pecado e às ofertas tentadoras, não abandonemos o caminho da fé, não abandonemos o caminho da caridade, da piedade. E a Bíblia continua dizendo aqui ainda, dentro desse contexto da morte de Estevão, do apedrejamento dele, Saulo, diz o versículo 3, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-nos no cárcere. Veja, Saulo, porém, assolava a igreja. Aqui há uma construção, né? Uma construção da história, da vida de Saulo. Aqui fala da fúria deste homem, da fúria tão grande que ele exercia do seu coração quando ele tentava destruir a igreja. A Bíblia diz que ele entrava dentro das casas e atacava as pessoas, tanto homens como mulheres, e os prendiam. Isso aparentemente nós poderíamos olhar aqui e ver que é algo ruim, se não acontecesse o que vem agora, mudando aqui o foco da morte de Estevão, do primeiro mártir, a primeira pessoa que sofreu uma perseguição ferrenha por causa do Cristo ressurreto, se não fosse o que acontece, o que está escrito aqui no verso 4 e o verso 5, nós poderíamos dizer que era uma grande derrota, era uma coisa ruim que estava acontecendo. Mas no versículo 4 diz assim, entre mentes, os que foram dispersos, ia por toda parte, pregando a palavra. E o verso 5 diz assim, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha que coisa tremenda, eram os discípulos e não os apóstolos, eram eles, aquelas pessoas que eram praticamente novas pessoas que tinham se chegado ao Evangelho, eram eles os responsáveis, e eram eles, vamos dizer assim, o alvo dessa perseguição. E o que nós podemos tirar disso aqui é que a perseguição fez com que a igreja crescesse. Algo que era ruim, algo que aparentemente não tinha valor diante de Deus, mas Deus é especialista nessas coisas. Pegar algo que aparentemente nós não aprovamos, e quantas vezes o Senhor faz isso, até os dias de hoje o Senhor faz, para que a igreja avance. Às vezes tem que acontecer um reboliço, tem que acontecer alguma coisa forte ali, para a igreja avançar. A perseguição fez com que o Evangelho, a palavra de Deus, fosse pregada por toda parte. A perseguição fez com que os discípulos fossem espalhados. Deus, em sua soberania, então, Ele permite certas situações em nossas vidas, na nossa comunidade, na igreja a qual nós estamos participando, Ele permite algumas situações temporárias e situações de desconforto dentro da igreja, e Ele permite essa situação dentro da igreja, para que a igreja cresça, para que o Evangelho seja espalhado, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho atinja o propósito que Deus tem no seu coração, que é a salvação de outras pessoas. Esse versículo para mim, ele é uma personificação
desse tipo de coisa, onde Deus vai pegar aquelas situações inusitadas, aquelas situações em que nós não aprovamos, e Deus vai então fazer algo que já está proposto no teu coração. Deus vai pegar aquelas situações que a gente não aprova, Ele pega essa situação e vai transformar em uma coisa boa. Ele vai fazer com que isso seja algo que muitas vezes nós olhamos e falamos assim: poxa vida, essa situação está muito ruim, é uma coisa que o inimigo tem se levantado. Muitas vezes a gente diz isso, mas essa situação Deus vai transformar em algo bom, Ele vai transformar em algo poderoso para cumprir o propósito que Ele tem na vida de alguém. Deus sempre fará algo maior do que aquilo que nós estamos vendo, algo maior do que aquilo que nós estamos pretendendo, às vezes, daquilo que nós estamos enxergando. Jesus havia dito essas coisas, quando lá em Atos mesmo, no capítulo 1, o verso 8, Ele disse o seguinte: vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito, aleluia, e na hora que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui está acontecendo exatamente isso. Os discípulos eram como sementes que foram espalhadas. Os discípulos de Jesus aqui, eles eram sementes que foram jogadas, semeadas por toda a terra boa que foi preparada pela morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Eles foram dispersos, mas a Bíblia diz que eles, por toda parte, eles iam empenhados em cumprir o propósito de Deus, que é pregar o Evangelho. E Deus ia aprovando eles, realizando grandes milagres, e a igreja foi crescendo. A igreja ia crescendo. E aí o versículo 5 diz assim, que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo, dentro desse contexto da perseguição. Deus então tirou as pessoas que estavam amontoadas ali em Jerusalém. E o verso 5 fala então desse novo personagem aqui, que aparece na história, que é Filipe. Observe que um tempo antes, o texto nos apresenta Saulo, uma nova personagem também. E a Bíblia deixa meio parado essa história de Saulo, deixa essa história de lado um pouquinho e começa agora a contar a história do que ele estava realizando através da vida de Filipe. E aqui observe no versículo 6 o que diz a respeito de Filipe. Diz que o verso 6 diz assim: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aqui está uma pista muito séria da razão pela qual as multidões unânimes ficavam interessadas, prestavam atenção ao que Filipe dizia e o que ele realizava através da pregação. As pessoas, ao ouvir Filipe, atendia a sua palavra, respondia positivamente à pregação da palavra de Deus, porque elas observavam que a palavra que Filipe pregava produzia sinais, a palavra que o Filipe pregava operava sinais e maravilhas das suas pregações. Quais eram os sinais que Filipe operava em meio às suas preleções? A resposta está no verso 7. Cura e libertação são sinais inequívocos da atuação de Deus através da pregação. E isso faz com que as pessoas creiam naquilo que está sendo pregado. O sobrenatural, ele tem esse poder. Ele abre as portas da alma daquele que está com o coração endurecido. Ele abre as portas da alma daquele que está cego espiritualmente, para que vejam o que o Senhor, o Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que vive, e que Ele pode fazer. O coração pode estar endurecido, mas quando o milagre acontece, não há dúvidas,
de que aquilo é uma operação sobrenatural. A unidade, então, de pensamento, a unidade de propósito, então, chega, e as pessoas atendem positivamente à pregação do Evangelho. O texto deixa claro isso aqui. Só para você entender, então, o que acontecia com aquelas pessoas, e o que elas faziam, e o porquê elas atendiam também o que Filipe pregava. Eu quero que você lê comigo aqui o verso 12 do capítulo 8, que diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizadas, assim homens como mulheres, certo? E olha aqui, agora voltando aqui, no verso 7 diz assim: pois os espíritos imundos de muitas pessoas possessas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então era o sobrenatural que acontecia, era a cura e a libertação que acontecia. E houve então uma grande alegria naquela cidade, porque Deus estava fazendo grandes coisas ali, através da pregação de Filipe. Deus estava realizando grandes milagres ali. A cidade estava alegre, porque onde há a presença do Senhor, há alegria. Onde há a presença do Senhor, a Bíblia diz que até mesmo a tristeza salta de alegria. Onde Deus está, há alegria. Há um mover de Deus para alegrar os corações. Agora veja, o que começa a acontecer nessa história da vida de Filipe, do que Deus estava realizando, está aqui no verso 9, verso 10 e 11, porque agora surge um outro personagem chamado Simão. Veja, o verso 9 está escrito assim, ó: ora, havia um homem chamado Simão, que ali praticava artes mágicas, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Verso 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Era isso que estava acontecendo. Em toda a história da humanidade, eu quero dizer para você, em todo o tempo, nós vamos encontrar gente atraídas pelo sobrenatural. O povo dessa cidade era assim, eles eram atraídos, o povo dessa cidade de Samaria, eles eram atraídos pelo sobrenatural. E a Bíblia diz que existia ali um homem chamado Simão. Quem era ele? A resposta está aqui, no versículo 9 e 10. Esse homem praticava artes mágicas, e o povo de Samaria ficava iludido. Ele próprio, com as suas artes mágicas, ele iludia o povo. Ele insinuava que ele era alguma coisa, ele era alguém grande, de grande vulto. E as pessoas davam ouvidos a esse homem. A Bíblia diz que desde o menor da cidade, todas as classes sociais davam ouvidos a ele, e diziam que esse é um grande homem de Deus, ele é o poder de Deus, ele é o grande poder. E essas pessoas aderiram a ele, porque ele iludia essas pessoas com artes mágicas. Esse era Simão, era apenas um ilusionista, que se dizia realizar grandes coisas do Espírito, mas ali não tinha nada de espiritual, não era verdadeiramente algo vindo do céu. Aí fica fácil de saber, porque aquelas pessoas estavam encantadas também com as obras que Filipe realizava, porque desde muito tempo, aquelas pessoas e aquela cidade de Samaria haviam sendo ludibriadas por um mágico, por coisas mentirosas, mas agora chegou alguém que não trata as coisas de Deus como algo que se possa manipular com técnicas humanas, com shows espirituais,
Mas agora elas estavam vendo e ouvindo algo verdadeiramente, como diz o versículo 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, iam sendo batizadas, assim homens quanto mulheres. E o verso 13 diz o seguinte: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Olha aqui, até o próprio Filipe ficou abismado com aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Filipe. E olha, deixa eu falar para você, isso me deixa assim preocupado. Veja bem, a Bíblia diz que esse homem não foi uma conversão simplesmente por uma emoção, mas diz que ele abraçou a fé. Esse homem desceu as águas, ele foi batizado. E ele acompanhava então Filipe e ficava observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres operados pela vida de Filipe. O sobrenatural que acontecia deixava esse homem extasiado. Quantas pessoas estão muitas vezes acompanhando os sinais, mas deixa eu te dizer, eu quero pregar aqui o ensinamento que essa passagem aqui nos traz. O sobrenatural, ele é só um meio para se realizar o fim, o objetivo final da pregação da palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus, o objetivo final não é a operação de sinais e maravilha. O sobrenatural não é nada em si mesmo. O importante é que a palavra, o evangelho seja pregado. O importante é que ao pregar a palavra de Deus, pessoas sejam salvos, pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, por meio da palavra, por meio do verbo vivo, que é o Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, para que a sua alma seja alcançada pela pregação do evangelho. Aleluia! Isso é o mais importante. Isso é mais importante do que o milagre. O sobrenatural é importante, sim. O milagre é importante, sim. Porém, o milagre, o sinal, não é o centro da pregação do evangelho. O sinal, os milagres sobrenaturais que a palavra de Deus opera, que o poder de Deus opera, que o Espírito Santo opera na tua vida, ele não é o foco em si mesmo. Tudo que Cristo fez naquela cruz, ao morrer naquela cruz, elevar as nossas enfermidades, sim, foi isso que aconteceu. Mas esse não era o foco é a salvação das almas. O objetivo principal do Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia, que foi assunto ao céu depois de 40 dias, então é a salvação das almas. Pessoas sendo salvos é o principal, não é a cura do corpo físico, não é ver os sinais, as maravilhas que ele pode fazer, e ele realmente realiza, mas isso não é o foco, não é o sobrenatural, não é ver os demônios saindo, sendo expulsos pelo poder da palavra, pela promessa que está liberada sobre a vida daquele que crê, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Mas temos que deixar bem claro isso. Cristo morreu na cruz, não foi para essas coisas, foi para salvar você que me ouve, olha, preste bem atenção. Cristo não veio aqui para resolver o seu problema financeiro. Cristo não veio aqui para fazer nada disso. Cristo não veio aqui para resolver o problema da enfermidade que está no seu corpo. Embora eu quero deixar claro aqui que eu creio nisso, e eu sei perfeitamente que Ele realiza essas coisas. Mas isso não é o foco. Filipe, ele usava o sobrenatural para cumprir o propósito principal, que é a salvação de vidas. Mas Simão não, ele queria usar o sobrenatural como
um fim, como uma finalidade em si mesmo. O sobrenatural era o foco de Filipe. O objetivo dele era ter o poder para fazer, e não fazer para que o poder de Deus que salva o perdido possa se manifestar. Veja o que aconteceu. A Bíblia diz que Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que eram praticados através da pregação de Filipe. E na sequência, o versículo 14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto havia, versículo 16, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então, no versículo 17, diz: impuseram-lhe as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos os apóstolos sobre as pessoas, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que sobre aquele em quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez você seja perdoado pelo intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Verso 24, respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai por mim ao Senhor, você mesmo, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Aleluia. Veja bem, que esse texto aqui deixa claro que o intento desse homem chamado Simão não era pregar o evangelho para cumprir o propósito de Deus, que é livrar as pessoas das garras do inimigo. O propósito dele não era pregar o evangelho para ver as pessoas libertas do pecado. Esse é o propósito pelo qual Cristo morreu naquela cruz. Foi para libertar você, foi para me libertar, foi para dar uma direção na nossa vida. E olha, veja bem, que esse homem aqui, ele quis comprar o dom de Deus por dinheiro. Querido, deixa eu te dizer, deixa eu te falar, as coisas de Deus não se compram com dinheiro. A Bíblia diz que de graça nós recebemos, e de graça nós devemos dar aquilo que nós recebemos do Senhor, porque tudo isso vem de Deus e volta para Deus. Mas esse homem aqui, que Deus tenha misericórdia da vida daqueles que ainda pensam. Até hoje em dia, muitas vezes tem pessoas que pensam como Simão, que acham que pode adquirir o dom de Deus com recursos financeiros. Mas deixa eu te dizer, esse homem não teve êxito no ministério, e aqueles que se aventuram no ministério pensando isso também não terão êxito, porque a palavra de Deus é para ser pregada da forma como ela é. Certamente o Senhor dará crédito à tua palavra. Quando a palavra de Deus sai da nossa boca, eu sei que ela é poderosa para produzir o resultado pelo qual ela foi lançada.
Mas nós não conquistamos o dom de Deus através do dinheiro, através de recurso financeiro. Sabe por quê? Porque não tem preço. O valor de uma alma não tem preço. Aleluia, aquilo que Cristo conquistou para a igreja, para aqueles que creem no poder do teu nome, para aqueles que creem no poder do sangue de Jesus. Não há riqueza, não há nada neste mundo, nem toda a riqueza do mundo, nem todo o ouro, nem toda a prata pode pagar aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor possa ter misericórdia de você que me ouve. Sabe por quê, querido? Porque nós temos que pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. O Senhor nos convida a colocarmos o nosso coração na palavra de Deus e anunciar às pessoas que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para nos dar saúde. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para resolver o nosso problema financeiro. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para nos dar bons relacionamentos, nos dar uma boa vida sobre a face da terra. Embora eu deixo claro que o Evangelho e a palavra de Deus e o próprio Cristo pode dar todas essas coisas, mas isso não é o objetivo principal. O objetivo principal daquele que prega a palavra é saber que as pessoas, elas estão encantadas com as coisas do mundo, estão sendo enganadas pelo inimigo, e a palavra de Deus verdadeiramente pregada da forma como ela é poderosa para produzir um resultado, transformar a nossa alma, limpar o nosso espírito, lavar o nosso espírito de forma que ele fique limpo como a branca neve. Aleluia, ainda que os seus pecados sejam escuros, sujos, o sangue de Jesus te purifica. Aleluia, aquele sangue vertido na cruz é poderoso para mudar a tua história. Essa é a verdade, essa é a verdade do Evangelho, e é isso que nós estamos pregando aqui nesta noite e nesta oportunidade, viu, meu querido? Que o Senhor Jesus, Ele é poderoso, a palavra de Deus, ela é poderosa para limpar a tua alma, Ele é poderoso para te salvar, para te alcançar e mudar a tua história. Aleluia! Quantas pessoas estão servindo a Deus não por conta daquilo que Ele pode realizar, porque a Bíblia diz que se nós esperássemos do Senhor somente em cima desta terra, nós seríamos considerados como o mais miserável dos pecadores. Aleluia! Mas quando nós percebemos que aquela morte vicária de Jesus na cruz do Calvário foi para nos dar algo superior, foi para nos livrar do inferno, foi para nos livrar da morte eterna. O Senhor Jesus hoje, se você crê, Ele te dá vida, e Ele te dá vida com abundância, Ele te concede a vida eterna. Não importa a sua situação espiritual, não importa a sua situação material, não importa a sua classe social, o Senhor Jesus te salva, Ele transforma a tua vida, Ele cura você de todas as suas feridas, sim, mas Ele está interessado em curar a tua alma, Ele está interessado em salvar o teu espírito das garras do inimigo, das garras de Satanás. Ele está interessado em livrar você da morte eterna. Ele quer te dar a vida eterna, e eu convido a você, aí onde você está mesmo, que você entregue a sua vida para Cristo agora. Eu quero orar com você neste momento, e que o Senhor possa fazer esta obra na tua vida, e você possa perceber que ali na cruz do Calvário, o Senhor morreu não para você ter acesso simplesmente às boas coisas que o mundo pode te oferecer, mas para que você seja livre da condenação eterna, para que você seja livre da separação eterna, para que você tenha vida, e vida de Deus sobre você e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, em sinal de aceitação, aí onde você está mesmo, aleluia, você curva a tua cabeça, eu quero orar por você, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Senhor,
Em nome do Senhor Jesus, eu ergo a minha voz mais uma vez para falar contigo, Pai, agradecendo por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração nesta hora. Pai querido, nós temos pregado a Tua palavra para alertar as pessoas, a razão pela qual o Senhor morreu naquela cruz do Calvário. E agora, meu Deus, essa pessoa aí que tem colocado, meu Deus, a sua vida diante do Senhor, ele está com o coração sincero diante do Senhor, reconhecendo que é pecador, reconhecendo a necessidade dele ou dela, Pai. Diante da Tua presença, Pai, eles reconhecem agora, Pai querido, que necessitam do Senhor. Aleluia, que eles precisam da Tua salvação, Pai. E neste momento, eles confessam ao Senhor, Pai, como o Senhor da vida deles, Pai. Pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados, pedindo ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida, Pai. Estende as Tuas mãos de poder, Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso também para salvar. Então, meu Deus, faz a Tua obra na vida dessas pessoas, Pai. E se precisar, meu Senhor, para que elas reconheçam, meu Pai, verdadeiramente, meu Deus, que Tu és um Deus que realiza sinais e maravilha. Então que a palavra que saia da minha boca nesta hora, meu Deus, possa produzir esse sinal, para que as pessoas creiam que o Senhor existe, para que as pessoas creiam naquilo que o Senhor fez naquela cruz. Realiza, meu Deus, na vida dessa pessoa aquilo que ela está precisando, aquilo que ela está, meu Deus, pedindo para o Senhor, para que ela possa crer. Mas acima de tudo, Pai, salva ela, meu Deus, salva esta alma, livra ela, meu Deus, das garras do inimigo, que todo laço, meu Deus, seja caído por terra agora, no poder do nome de Jesus. Eu oro, proibindo ao inimigo de tocar na vida dessas pessoas, proibindo ele de tocar nas coisas dela. Pai querido, em nome do Senhor, toda doença agora sai no poder do nome de Jesus, para que o Senhor, meu Deus, seja honrado nesta pregação. Senhor, que o sobrenatural do Senhor possa acontecer, Pai querido, mas com um único objetivo. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja salvação de almas. Eu prego, eu ministro a cura, a libertação sobre a vida dessa pessoa agora, em o nome de Jesus. Para a glória do Teu nome eu oro. Amém, Senhor, e amém, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a recompensa, que o Senhor possa realmente salvar. Fica firme com o Senhor, em nome de Jesus, viu? A vitória é sua, em nome do Senhor Jesus, segundo a palavra liberada sobre a tua vida. Amém e amém.